Boa noite a todos. Boa noite. Agora sim. Ontem eu cometi a gafe aqui de falar boa noite, sábado de manhã, né? Todo mundo acostumado a estar de noite, né? Meus queridos, que Deus abençoe a todos mais uma vez. E hoje nós vamos estar aqui com um tema, não é esse, mas um tema bem importante aqui. Antes de começarmos, quem estava aqui ontem? Bastante gente, né? Vamos ver aqui, vamos ver se pelo menos um dia vocês vão lembrar. O Leandro não está aqui hoje, hein? O Leandro está de folga hoje. Qual que foi o tema que a gente estudou ontem? Quem lembra? Qual? Isso, perfeito. Graças a Deus está aqui. Eu já fico feliz uma noite, né? Os irmãos não estão entendendo mais não, né? Ninguém está lembrando os nomes, só o Leandro ali. Céu, fato ou ficção? Meus queridos, nós estudamos ontem sobre a volta de Jesus, para quem não veio, e também sobre como vai ser o céu. O pessoal entendeu o que Deus colocou lá no céu para a gente, como que vai ser o céu e como que vai ser a volta de Jesus. Hoje nós vamos ver um pouquinho a mais e nós vamos entender um pouquinho mais para a Bíblia quando que o diabo vai tirar férias, né? Que por enquanto ele não está tirando férias nenhuma, não, está trabalhando, né? E a gente vai entender um pouquinho quando que isso vai acontecer. Então, meus queridos, vamos aprofundar mais na palavra de Deus. Então segura aí que essa semana a gente tem muito tema bom aí para a gente ir estudando, tá bom? Então vamos lá. Meus queridos, Marcelin Berthelot, de 1860, ele era um físico e ele descobriu o átomo. E ele falou assim, quando a gente descobrir literalmente o que o átomo faz, o que Deus vai fazer? Deus vai fechar as chaves dele ali, fechar a porta e vai falar, já chega, acabou, é o fim. Então ali Marcelo tinha um medo com questão da ciência, o que a gente conseguia fazer quando a gente estudasse o átomo, para que serve ele, como que a gente consegue usar ele. E ele falou, quando a gente conseguir ter capaz, total domínio disso, o que Deus vai fazer? Vai terminar tudo. Então o medo dele era que o átomo fosse estudado, e hoje a gente já sabe que a gente consegue utilizar o átomo para tudo aí, né? Mas Deus contou, né? Então, as suspeitas dele ali passaram. E aqui, meus filhos, muitos aqui, através do estudo das palavras, ficam vendo as coisas que acontecem no mundo, como a gente está estudando, né? E ficam atentas ao que a Bíblia vai falando. E um dos temas mais atentos e estudados é quando que vai acabar esse mal, né? Quando que isso vai ter fim? Quando que o mal chega ao fim, né? É um tema muito estudado. Então, eu achei interessante aqui uma historinha que eles vêm falando, um paralelo, né? Uma família de um pai, uma mãe e uma criança estavam ali na casa deles, até que alguém bateu na porta deles lá. Quem é essa hora do dia, né? E quando abriu ali, 2 policiais estavam ali falando, arruma suas coisas que vocês estão indo embora aqui, vão estar sendo presos aqui. Não estão sendo presos não. Eles iam desligar a luz da casa deles. E aí eles falaram, não faz isso não. Ele falou, não, vamos pegar todos os equipamentos eletrônicos aqui, vamos levar embora, aqueles que a gente não consegue levar, a gente vai ensacar eles aqui, vocês não vão usar e vão desligar a luz. E aí vocês vão ficar no escuro. E ali levaram todas as coisas da casa dele e eles falaram assim, eu pensei que eu tinha mais tempo. E eles foram pegos de surpresa. Meus queridos, muitos, e eles ficaram ali no escuro, né? Eles falaram assim, eu pensei que eu tinha mais tempo. E muitos estão pegos de surpresa, né? E aqui, o relógio do mundo está rodando e o tempo do fim está chegando. E muitas vezes as pessoas acham que tem o quê? Muito tempo. E nós vamos vendo que Jesus fala que vai chegar como um ladrão e pegar a muitos de surpresa. Por isso que nós precisamos o quê? Estar atentos. E aqui, um dia, meus queridos, isso vai acontecer no mundo. Uma destruição tremenda, o fim vai chegar. E muitas vezes a gente vai ver no filmes falando sobre isso, né? Apocalipse zumbi, Apocalipse, o mundo vai acabar. É muito falado hoje sobre esse tema, tanto em mídias como as pessoas não falam, o mundo está acabando, o mundo vai acabar. Se não for pela natureza, alguma coisa vai acontecer. Ou vai vir um extraterrestre e destruir a gente. Alguma coisa eles estão falando para trazer que o mundo vai ser terminado. E literalmente isso vai acontecer. E um dia o nosso planeta vai ficar desse jeito aqui.
Mas olha o que Isaías 24:1 fala na palavra de Deus: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Olha o que ele está falando aqui. Um dia a terra vai acabar. Deus vai chegar um tempo que vai falar: basta, não tem como mais isso prosseguir. E olha aqui, essas coisas aqui que muitas vezes a gente vê numa cidade abandonada, num lugarzinho, vai ser o cotidiano da terra. A terra vai estar toda destruída. Muitas vezes a gente vai pensando: isso aqui vai demorar. Olha o tanto de gente aqui dentro do planeta, aqui, Capão Redondo, São Paulo. Como que vai acontecer um negócio desse? Mas um dia Deus vai dar um basta para o mal. E olha o que Jeremias 25:33 vem falando: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Olha que linguagem forte, né? Vão ser como o quê? Esterco. Não sei se alguém já tinha lido esse verso, mas é um verso muito forte aqui. Por que como esterco, né? Ninguém vai poder pegar eles, né? Quando um cavalo está por aí, né? Ele vai fazer as necessidades, ele para ir no banheiro? Não, onde ele está passando, ele vai fazer as necessidades. Ninguém vai parando para pegar, né? Deus está falando que da mesma forma os mortos aqui vão ficar na terra. Aonde caírem e morrerem, eles vão ficar lá, porque não vai ter ninguém para sobre a face da terra para sepultar eles. Olha o que a palavra de Deus vai falando aqui, né? Vamos continuar. Meus queridos, vai ser uma visão aterrorizante. Ninguém vai querer ver um negócio desse. Muitas vezes quando a gente vai vendo fotos do holocausto, né? Corpos e corpos de pessoas ali, que eles iam jogando ali como se não fosse nada, a gente fica com peso no coração. Agora imagine o mundo inteiro dessa forma. Pessoas e pessoas mortas por aí, deixadas, por causa que ninguém vai ficar nessa terra. Muitas vezes a Bíblia vai trazendo realidades duras para a gente, né? Mas Deus não quis deixar que a gente não soubesse o que aconteceria, né? Então vamos continuar estudando. Jeremias 4:23-25 fala assim: olhei para a terra e ela sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Essa palavra aqui, sem forma e vazia, onde que vocês lembram que ela estava? Quem pode chutar aí? No dia da criação. Olha o que Jeremias está trazendo à nossa memória. Ele está fazendo um paralelo. Quem leu aqui, a primeira coisa, como a gente falou aqui, entendeu que ele estava referenciando o quê? A criação do mundo. Tem um dia que vai ser tão grande as coisas que vão acontecendo nesse mundo, que aqui Deus fala assim: vai ser como se estivesse no tempo da criação, de tamanha destruição que vai ser aqui na terra, e não vai ter nem luz. No princípio falou o quê? Deus estava ali, não tinha o quê? Luz. E a primeira coisa que Deus fala é o quê? Haja luz. Meus queridos, vai ser feio. Por isso que fala, é o grande dia da ira do Senhor, o grande dia do Senhor. Por isso que ele fala: esteja em pé. E como a gente viu hoje, ser vencedor, para não passar por essas coisas. Mas vamos continuar aqui. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Os montes, as coisas vão estar ali todas destruídas, mas como que isso vai acontecer? Por que vai ficar desse jeito aqui? O que vai acontecer? Isso é importante para a gente entender. Por que o mundo vai ficar desse jeito? Obrigado, hein? Deus abençoe. Olha aqui que Jeremias 4:26 fala: olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor e diante do furor da sua ira. Então a Bíblia fala muito sobre o dia da ira do Senhor. Mas muitos falam: não, Deus é amor, né? A gente viu nesses dias, né? Que a Bíblia fala que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Deus, como a gente vai vendo vários relatos na Bíblia, tem um tempo que chega o limite da misericórdia de Deus. E para que o povo não fique ruim com ele e não colhe ali as consequências, Deus fala o quê? É melhor dar um basta. Na época de Noé, Sodoma e Gomorra,
Deus falou assim, melhor é eu dar um basta nisso aqui. Jonas é outro exemplo, né? Deus falou, já chegou no limite. Jonas vai lá e prega para esse povo. Se eles se arrependerem, perfeito, nada vai acontecer. Se não arrependerem, eu vou ter que dar um basta neles. E eles se arrependeram. Mas um dia a misericórdia de Deus vai acabar. Vamos ter chance de escolher um lado ou outro. E ali ele vai voltar e dar o fim disso. Por causa que senão eternamente o mal ia estar aí, né? E não pode ficar assim para sempre, né? Tem um tempo ali, um limite. Então, Apocalipse 16, 18 a 19 vem falando assim: e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Apocalipse 16, para quem não sabe, são 7 flagelos que acontecem antes da volta de Jesus. Esse aqui vai ser todos aqueles que receberam o selo da marca da besta. A gente não vai estudar esse tema por agora, mas mais para frente a gente estuda sobre Apocalipse. Mas isso aqui são as últimas coisas que acontecem antes da volta de Jesus. E esse versículo 18 e 19 é o 7º flagelo. É a coisa que acontece antecedente da volta de Jesus. Jesus está voltando e essas coisas estão acontecendo na terra, no mesmo período de tempo. E aqui vai falar que vai ter o quê? Relâmpagos, vozes e trovões. Isso na Bíblia, e aqui vou dar uma aula de teologia para vocês, se chama teofania. Quando você vai ver no Apocalipse, várias vezes ele fala esse termo. O que significa uma teofania? Coisas que acontecem com a presença de Deus. Então toda vez que Deus fala ali no Apocalipse, sempre vai falando houve vozes, relâmpagos, vozes e trovões. Isso se chama teofania. Agora, qual que é a teofania que está acontecendo? Jesus está voltando. A presença dele, só de um ser santo estar ali, causa isso. E aí vai falar que depois vai acontecer o quê? Um grande terremoto. E a gente, aqui, graças a Deus, a gente não tem esse problema de terremoto no Brasil, né? Graças a Deus ali. Quando a gente viu nos sinais, não sei se vocês separaram, do lado que estava aqui o Brasil, não tinha quase nenhum terremoto. São poucos casos. Mas tem lugares aí como o Japão e outros lugares do mundo que eles sofrem com isso, né? E a gente vai vendo um caso ou outro, né? Mas fala que não teve nenhum terremoto nessa terra que vai se comparar com o que vai acontecer na volta de Jesus. Vai ser tão forte que vai destruir esse planeta. Você já pensou um negócio desse? Que terremoto é esse? Tem que ser muito forte aqui para acabar com tudo, né? E olha o que ele continua falando. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se de Deus da grande Babilônia, para dar o cálice do vinho do furor da sua ira. A gente vai estudar isso aqui mais para frente, quem é a Babilônia, né? No tempo da volta de Jesus. Mas vai falando que Deus ali, vai destruir as cidades através da sua vida. Meus queridos, por isso é importante a gente estudar a palavra de Deus, para saber o que vai acontecer antes que o nosso Senhor volte, né? E estarmos ali preparados. E olha o que João 14, 2 a 3 fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. A gente estudou esse texto ontem, né? Sobre a volta de Jesus e como ela vai ser. E essas coisas são antecedentes da volta do nosso Senhor Jesus, para mostrar ali que ele está voltando. Meus queridos, Jesus irá voltar. E ele chama cada um de nós para estar com ele ali. Mas calma, a pregação não acabou aqui não. Essa aqui é a imagem de fim, né? A gente vai estudar mais. Mas Jesus está voltando, meus queridos. E com o poder e grande glória que ele voltar, aqueles que estão longe dos caminhos dele não vão conseguir suportar. Por isso que lá em Salmos fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem é servo de Deus e segue os seus caminhos não precisa temer com essas coisas, que nenhum mal vai acontecer com eles. Deus protege os seus filhos. Mas quem não está nos caminhos do Senhor, o que a Bíblia fala? É um dia de choro e ranger de dentes. E a gente vai estudar mais para frente isso. Por que eles estão chorando com isso, né? E aqui, meus filhos, 1 Tessalonicenses 4,16, a gente viu antes. Porquanto o Senhor mesmo dá da sua palavra do quê? De ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A gente estudou ontem, então vou fazer, vamos dar uma reprise aqui para quem não veio ontem.
O que acontece quando Jesus volta? Jesus ali, a ressoar a última trombeta, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Meus queridos, vai ser o maior evento que vai ter nesse mundo, é a volta de Jesus. Não é o que a gente anseia? Acabar com esse planeta velho aqui, parar de se morar no Capão Redondo, um lugar feio desse aqui, ir para o céu onde tem ali animais perfeitos, perfeição. E a gente viu outro que Deus preparou. Tem alguma coisa feia que Deus preparou para nós? Não, é um lugar perfeito. É isso que Ele quer para cada um de nós. E por isso que precisamos estar preparados. E Ele vem falando que os mortos que morreram aqui, na promessa de Jesus, vão ressuscitar primeiro, perfeitos. E agora vamos ver o que continua aqui. Olha voltando, gente. E agora já está no fim literal. Pode voltar, pode voltar. Pode voltar mais para frente. Pode voltar. Pode voltar. Aí, pronto. Aí. Depois, nós quem? Quem é que vai estar aqui? Quem? Eu vou estar lá. Nós os vivos aqui, se for para o lado do nosso Senhor. Quem é que vai querer estar lá? Fala eu? Eu. Mas que animação, esse misericórdia. Eu cantar para o misericórdia. Vamos mais forte. Eu quero estar no céu. Isso tem que ter alegria, você. É a nossa esperança. Misericórdia. Então, ó, nós aqui, se for da vontade do Senhor na nossa vida aqui, vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos amém? Olha agora, encontrar com Jesus aonde? Lá no céu. E assim estaremos para sempre com quem? Amém. Então, meus queridos, aqui ó, refrisando o que a gente pontuou bem ontem. Nós acreditamos em arrebatamento, mas não é secreto não. Todos nós vamos ser levados para o céu. Os anjos vão pegar a gente aqui, como fala Mateus 24, e tirar dessa terra e encontrar a gente aonde? Lá nos ares. Nosso lugar de morada não vai ser aqui não, vai ser lá nas mansões celestiais. E fala que nós, se for da vontade de Deus e no nosso tempo que Ele voltar, e pelo que a gente está vendo e a gente estudou nos sinais, já está chegando. As coisas estão tudo acontecendo, né? Tudo que a gente estudou dos sinais da volta de Jesus se cumpriram. Então fala o quê? Que nós seremos com piscar de olhos, vamos ser transformados. Vamos estar ali, ó, perfeitos. Da época que era para a gente ser lá, na época do Éden, como era Adão e Eva ali. Não muitas vezes com a dor na coluna, não dá para sentar muito tempo que já começa a doer aqui, dói ali, né? Não consigo dar carreirinha, fui dar uma carreirinha ali para pegar um soco ali, já estava suando frio ali, né? E Senhor Jesus, o povo ali vai sofrer comigo ali. Ofegantes, isso aqui é sinal do quê? Que o pecado está no nosso corpo. A gente vai doendo, ficando doente, piorando, até que a gente morre. E Deus vai tirar isso tudo de nós. Nunca mais a gente vai morrer. Então, nós subiremos para estar ali com Jesus. Acabou a recapitulação de ontem, agora vamos focar aqui no nosso estudo aqui, ó. Meus queridos, olhem aqui, que bonito aqui, ó. Quem é que está aqui? Os anjos. É só a imagem, né? Vai ser muito mais grandioso. Milhões e milhões de anjos vão encher esse céu aqui. Imagine se vendo assim, o céu, vou falar, abrindo como um pergaminho e vendo aquela glória, e anjos voando aqui, vão vir lá e você vendo uma trombeta suando. E o Senhor fala, você vai falar, amém, Senhor, chegou o dia, acabou, eu vou para o céu, Senhor. A alegria que a gente vai estar, meus queridos. E ali, todos os servos de Deus aqui, expectantes ali com o que vai acontecendo, vendo tudo aquilo ali e vendo que o seu Senhor chegou para livrar ele de todos esses problemas que acontecem. Meus queridos, vamos agora ver alguns eventos do início aqui. O que é o início? A volta de Jesus e os eventos finais do fim do mundo aqui, do mal, né? Então vamos entender aqui que a gente vai focar nisso. Primeiro, a segunda vinda de Jesus. Depois, a cidade de Deus desce. Isso a gente vai estudar ainda. Então, eventos do início, a gente chama esse tempo de milênio. E nós vamos ficar 1000 anos no céu. O primeiro evento é a segunda vinda de Jesus. Os eventos que se terminam é a cidade de Deus descendo para essa terra. Depois,
o povo de Deus é ressuscitado, aqueles que estavam ali firmes nos caminhos de Deus. E o evento final, o inimigo de Deus, os inimigos de Deus são ressuscitados. Depois, o povo de Deus é levado ao céu, os vivos ali, e depois Satanás é solto. Depois, Satanás é preso no final da volta de Jesus. E depois, no quarto, pecado e pecadores são destruídos. E aqui acaba, meus queridos, todo o problema com o pecado, para nunca mais existir. Então, tem dois blocos de coisas que acontecem no início do milênio e no final do milênio. Primeiro, esses quatro, o período da volta de Jesus. Vamos recapitular: segunda vinda de Cristo, o povo de Deus é ressuscitado, o povo de Deus que está vivo vai levado ao céu, Satanás é preso. Depois, eventos finais ali, depois que termina os 1000 anos, a cidade de Deus desce, os inimigos de Deus são ressuscitados e Satanás é solto, e o pecado e os pecadores são destruídos. Perfeito? É só aqui para a gente entender o que a gente vai estudar. Agora a gente vai focar nisso. Então vamos lá, o povo de Deus fica no céu 1000 anos, isso a gente chama de milênio. Agora vamos pegar nossas Bíblias, que agora a gente vai para os textos principais aqui. Vamos abrir lá em Apocalipse 20, que é quando fala desse tema. Então quem está com sua Bíblia aí, a última parte na quase aí, Apocalipse 20. Quem está com os amigos do lado aí, vamos ajudando eles a encontrar aí, que não tem tanta familiaridade. Apocalipse capítulo 20. Paulo. Vai ver se os irmãos de hoje ajudam. Então vamos aí para todos ficar na mesma página para a gente ter dúvidas. Todos conseguiram? Perfeito? Então vamos lá. A prisão de Satanás por quanto tempo? 1000 anos. A primeira ressurreição que a gente vai ver. Então vamos focar aqui. Então, meus queridos, quando os salvos ali vão ao encontro com Jesus, eles vão para a Nova Jerusalém. A gente já estudou isso ontem. A gente falou da Nova Jerusalém e a Nova Terra. São duas coisas distintas, né? Essa terra que vai ser transformada e a Nova Jerusalém que nós passaremos 1000 anos lá. Então nós vamos lá estar com Deus lá na Nova Jerusalém. Agora, as condições da terra aí. A terra é vazia e desolada. A mesma coisa que Jeremias estava falando. Apocalipse vai agora falar de novo isso. Segundo, Satanás continua preso aqui. Eu vou explicar qual que é essa prisão dele aqui. Nenhum humano vivo na terra. Por causa que com a volta de Jesus, todos os perdidos vão morrer. E a Bíblia fala, pelo sopro da boca de Jesus, eles vão ser destruídos. E cada um onde morrer ali, cair, vai ficar lá. Por isso que Jeremias fala que eles são como esterco, onde não tem quem recolher eles. Meus queridos, Apocalipse fala que esse dia aqui é tão terrível para aquele que não aceitou a Jesus, que eles vão tentar correr, se esconder nas rochas e nas cavernas, falando para cair sobre ele e esconder da face do Cordeiro. E eles até perguntam no Apocalipse: como é que alguém pode se manter em pé no dia da ira do Cordeiro? Olha a pergunta que eles estão falando: como que alguém vai conseguir sobreviver a isso? E a resposta é no outro capítulo do Apocalipse, que fala o quê? Aqueles que foram fiéis a Deus podem passar pela volta dele, não vão estar tremendo, vão estar felizes e cantando louvor a Jesus. Meus queridos, vamos continuando aqui. Muitas vezes a gente fica com medo do que vai acontecer no tempo do fim, né? Escuta sobre o inferno, sobre o diabo, o que vai acontecer em Apocalipse, e a gente fica com medo, né? E muitas vezes as pessoas não têm nem coragem de ler, por causa não fala de besta, fala de dragão, fala de um monte de coisa no tempo do fim. Eu não vou ler isso não. Mas é interessante, e Deus deixou ali o livro de Apocalipse para o quê? Para trazer clareza para a gente de todos os fatos que acontecem antes da volta de Jesus. Por isso que a palavra Apocalipse significa tirado das sombras. Por isso que ele fala que é o quê? Revelação. Revelações dos últimos dias e últimos eventos antes da volta de Jesus.
Por isso que a gente precisa estudar ele, para saber o que acontece antes da volta de Jesus. Depois a gente vai ter uma série sobre Apocalipse. Vamos trazer muita coisa à tona para vocês. Então vamos continuando. Apocalipse 20, verso 4. Nosso primeiro livro aqui que a gente vai ler, versinho de hoje. Vamos ler juntos aqui, ó, palavra de Deus. Vi também o que? Tronos. E nesse se assentaram aqueles aos quais foi dado o que? A autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de quem? Jesus, aqueles que morreram por Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a quem? A besta, e nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca e nem a fronte na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Opa, foi o que eu falei. O que acontece com os santos? As pessoas que estão salvas vão para o céu e ficam 1000 anos com Deus lá. Mas aqui ele fala, quem é que está lá? Aqueles que guardaram as palavras de Deus. Quem recebeu a marca da besta, seguiu os caminhos que não eram de Deus, não vão estar lá. Perfeito? Vamos para o próximo verso aqui para a gente entender. Meus queridos, isso aqui é a visão que nunca mais a gente vai ter. Mas esse mundo vai ficar feio enquanto Jesus não está aqui. Apocalipse 20, verso 5. Vamos continuar. No próximo verso. O restante dos mortos não reviveram até que se cumprisse o quê? 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Meus queridos, quem que é o restante dos mortos? A gente já não viu aqui que tem uns mortos que ressuscitam? E tem o restante deles, né? Os primeiros que ressuscitam são quem? Os salvos. Perfeito. Agora ele fala, o restante dos salvos. Então o restante é quem? Quem sobrou e não ressuscitou na primeira. Por isso que ele fala, essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a volta de Jesus. Ele falou, eles só ressuscitam depois dos 1000 anos. Então ele está sintetizando para a gente aqui. Então quem que é esse restante? É os perdidos. Então os perdidos só ressuscitam depois do milênio. Compreenderam? Então vamos continuando aqui. Vamos engatinhando aqui para a gente entender o que João está passando para a gente. Meus filhos, por isso que é interessante a gente estudar sobre a morte ali. E isso aqui vai ser o tema de amanhã. A gente vai estudar mais profundo sobre a morte. E aqui estudar a palavra de Deus para conhecer o que vai acontecer no futuro. E não temer mais. Você vai sair tranquilo hoje. Não vai temer mais inferno, não vai temer o tempo do fim, não vai temer mais nada. Por causa que Deus deixa os seus filhos ali, ó, fervorosos. Você não vai precisar temer mais nada disso. Ele não quer que seus filhos fiquem na ignorância. Então, meus filhos, Satanás vai ficar preso aqui. Então vamos ver o verso 1. 20, verso 1. E vi descer do céu o quê? Um anjo. E tinha na mão a chave do quê? Abismo. E uma grande corrente. Perfeito. Então a gente está vendo um anjo descendo do céu com uma grande corrente. Perfeito. Vamos para o próximo. Verso 2. E lhe segurou a antiga que se chama Satanás. Então ele está falando quem é que está sendo aqui preso. E prendeu por quanto tempo? 1000 anos. Então Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Então aqui, meus queridos, Apocalipse está sintetizando para a gente. Quem é que vai ficar preso? Satanás. Pelo tempo de 1000. Enquanto os salvos vão estar lá no céu, Satanás vai ficar nessa terra aqui o quê? Acorrentado. Perfeito. Vamos ver o 3. Lançou-o no abismo e fechou e pôs sobre um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se cumprisse em quanto tempo? 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Meus filhos, Satanás vai ficar preso durante 1000 anos. Um pouco período de tempo. Então, ó, pensa, ele vai estar nessa terra desolada, que a gente já viu como ela vai ficar, sem iluminação, que não vai ter nem mais o radiar do sol, e tudo destruído. Agora, se cumpre a pergunta que eu fiz no começo, né? Quanto vai ser as férias de Satanás? No milênio. Por que ele não consegue fazer nada? Porque ele não pode enganar o povo. Ele fala que ele não consegue, não vai ter ninguém que enganar nas nações. Por quê? Por causa que o povo vai estar morto. Eles só ressuscitam depois quando? Depois do milênio.
Então quem que vai ficar nessa terra aqui durante 1000 anos? Satanás e seus anjos. Olha o que vai acontecer. Ele não vai ter ninguém para tentar que vai estar todo mundo morto. Olha o que Jeremias fala. Vai estar estirado os corpos aqui, sem vida, sem ninguém. Todos os perdidos vão estar mortos. Quem vai estar vivo é os santos lá no céu, no milênio. E agora ele fica 1000 anos refletindo sobre o que ele fez. Olha o castigo aqui, quando a criança faz negócio ruim, né? Vai ficar ali de castigo ali, ó. Vai refletindo o que você está fazendo. Satanás vai ficar 1000 anos refletindo tudo o que ele fez. Pensa nisso. Variando daqui para lá. Os anjos também pensando no que a gente fez. Olha o resultado do pecado que a gente foi contra Deus. E isso aqui é consequência do pecado. Mas vamos ver se ele se arrepende, né? Será que Satanás vai se arrepender depois, né? 1000 anos refletindo tudo de errado que ele vai fazer. Será que ele vai voltar atrás? Isso aí vai continuar vendo. Então, meus filhos, nesse interim, a gente vai estar lá no céu, pela honra do nosso Deus. E aqui, nós vamos vendo que isso aqui traz para nós uma esperança. De que a gente não vai ficar nessa terra feia aqui. A gente vai estar num lugar maravilhoso ali no céu com Deus. Apocalipse 20, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Isso aqui a gente viu ontem, como que vai ser a cidade santa. Um lugar maravilhoso. Mas João viu ela descendo para onde? Aqui para a terra. E aqui, meus filhos, Jesus traz para cada um de nós. E nós vamos voltar depois do milênio para esse lugar aqui, para a terra, toda destruída. Por isso que fala que viu a cidade santa descendo do céu aqui para a terra. Vamos ver o que acontece com a cidade santa. Apocalipse 20, verso 7. Vamos ver lá. Quando, porém, se completarem quanto tempo? 1000 anos. Vamos ler aí. Satanás será solto de sua prisão. Então, depois de 1000 anos, Satanás é solto. Para que ele vai fazer, né? Aqui, meus filhos, Satanás não se arrepende. Satanás não tem mais chance de salvação depois da morte de Jesus. E mesmo assim, ele vê nas pessoas, o que acontece depois do milênio? Com os perdidos, eles ressuscitam, porque a palavra fala, aqueles, o restante dos que estão mortos ressuscitam após o milênio. E Satanás sai para enganar todo mundo de novo. Pensa num negócio desse. A cidade santa desce aqui para a terra e Satanás engana todos os perdidos novamente. Olha o que acontece aqui, né? A reflexão dele não adiantou nada não. Vamos ver o verso 9. Olha o que Satanás vai fazer. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos a cidade querida. Que cidade é essa aqui? A nova Jerusalém. E desceu, porém, fogo dos céus e consumiu a todos. Meus filhos, pensa num negócio desse. Satanás vai sair e enganar todas aquelas pessoas que ressuscitaram novamente, os perdidos. E vão se ajuntar. Pensa as maiores mentes do mal que existiram nesse mundo. Vamos pensar gente ruim aí, ó. Napoleão Bonaparte, Adolf Hitler, tanta gente ruim, Nero, Calígula, homens que fizeram barbaridades. Agora com todo o poderio de Satanás e seus anjos e gente que desde o Éden até a volta de Jesus vão estar unidos para o mal. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. E o número deles fala que é como areia do mar, a quantidade de perdidos. Ele fala, é um povo pequeno que está lá dentro. Vamos destruir eles. E eles acham que conseguem destruir a Deus. Nesse momento, Satanás e seus anjos e todos os perdidos vão ali para destruir a Nova Jerusalém. Acontece o ato estranho de Deus, o ato de misericórdia de Deus para aquelas pessoas perdidas, a morte eterna. E desce fogo, enxofre e consome a todos. Meus queridos, muitas vezes a pessoa vai pensando que o inferno acontece nos nossos dias. A Bíblia nunca falou isso. A única vez que vai acontecer o inferno é lá na destruição de tudo depois do milênio. E tem muita gente que fica angustiada hoje aqui pensando que meu parente morreu, ele está lá no inferno, ou está no purgatório. Amanhã a gente vai estudar mais profundo isso aqui, para dar liberdade para a gente.
com os nossos queridos que estão mortos ali dormindo. Mas ali, um dia, essas coisas têm que terminar. Como na época de Noé, 120 anos pregando, falando da destruição que viria, e ninguém acreditou. Chegou um dia que aconteceu de novo. E hoje, nos nossos dias, a gente tem a mesma mensagem. O nosso Senhor virá e quer salvar a todos. Quem crer vai ser salvo. Quem não crer será condenado. Isso se chama livre-arbítrio. Deus, lá em Mateus 25, fala que preparou esse dia para quem? Para Satanás e seus anjos. Não é para nenhum de nós estar lá. Mas aqueles que querem escolher seguir os caminhos do inimigo e se afastar de Jesus, não podem estar junto com Deus. Que para eles aquele lugar não vai ser bom. Ele quer fazer as suas vontades, os seus prazeres, e com o que Deus fala, o céu seria um lugar horrível para ele. E ele teria que ficar junto com quem? Com os perdidos. Vai ser um dia triste, meu querido. E olha o que a palavra de Deus fala aqui. Apocalipse 20, verso 10. Vamos virar a página aqui. O diabo, o sedutor deles foi lançado dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, mas também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui eu acho que ele leu o tema aqui, o textinho, outro verso aqui. Vi, entretanto, como um ladrão no dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso aqui é interessante, esse verso aqui, para explicar para vocês, que muita gente acha que vai ser atormentado por toda a eternidade. Não. A Bíblia fala lá em Jeremias que a cinza dele sobe pelos séculos dos séculos. O que significa isso? Quando você coloca um carvão lá na churrasqueira, né? Ele fica queimando para sempre? Ele queima até ter o quê? Acabar a matéria ali, né? Que é a madeira. Acabou a madeira, acabou o fogo, né? É a mesma coisa que acontece com os perdidos. Enquanto tem matéria, enquanto tem esse corpo, ele vai pagar os pecados dele ali. Mas quando isso acabar, nunca mais ele vai existir. Isso é uma misericórdia de Deus. Por isso que fala, isso é a segunda morte. Se ele está vivo lá queimando, ele morreu? Não. Para morrer tem que deixar de existir. Então é uma misericórdia de Deus com os perdidos, que eles não vivam a eternidade queimando e pagando o preço. Eles pagaram o preço pelos pecados? Perfeito. Nunca mais vão existir. Não vão precisar sofrer a eternidade inteira. Mas quem é que vai pagar mais do que todos? Satanás. Por causa dele que iniciou o pecado. Por causa dele que a gente está desse jeito. E ele vai pagar o preço de todos os pecados. Quem é que também levou o preço de todos os pecados? Jesus Cristo. Olha o que Jesus sofreu por mim e por você. Levou nas suas costas ali o preço do pecado de todos, para dar a oportunidade de salvação. Mas Satanás vai sofrer a ira de Deus por tudo aquilo que ele fez e todas as pessoas que ele tirou do céu. Vamos ir terminando então. 2 Pedro 3,13 fala assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Meus queridos, essa terra com fogo será renovada. Para o novo Éden que vai ter aqui, aquela destruição inteira vai acabar com fogo e enxofre. E depois disso, a terra é renovada num novo paraíso. E aí é como fala Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra, um lugar que habita a paz e a alegria. Nunca mais vai existir mal. Nunca mais, como fala a palavra de Deus, subirá de novo o engano. O que a gente passou aqui vai ser a experiência máxima do que acontece quando uma pessoa não quer seguir os caminhos de Deus. E cada um de nós nunca mais vai pensar, não, vou fazer alguma coisa errada. Por causa você vai saber, olha o que aconteceu quando eu estava lá na terra, nesses tempos que a gente viveu. E olha o que João fala aqui depois do Apocalipse: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Para o quê? Para
Passaram, nunca mais vai ter isso. Então você pode olhar aí, ó, essas coisas erradas aí, ó, as dificuldades que tem, nunca mais vai existir no céu. Deus nunca mais vai querer que seus filhos sofram. E isso foi coisa do passado. Meus queridos, e desenxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Naquele momento da destruição dos perdidos, vai ser a última vez que você vai chorar. Você vai ver amigos seus, você vai ver familiares que você está orando para que eles venham para cá, você vai ver pessoas que você conversou com elas ali, sobre para vir para se entregar a Deus, eles não aceitaram, mas também você vai ver do seu lado pessoas que você orou a vida inteira por ela, filhos que muitas vezes quando você estava em vida não voltaram para os caminhos de Deus, mas depois quando você conheceu, eles se entregaram a Deus. Você vai ver pessoas que muitas vezes você nem pensava estar lá, pessoas más aí que cometeram muita coisa errada nesse mundo, mas Deus deu oportunidade de salvação para eles e eles aceitaram e estão lá no céu. E você vai chorar. Primeiramente agradecendo a Deus por causa que você vai estar nas mansões celestiais. Amém. E segundo, por todas aquelas pessoas que você vai estar vendo aqui, que você conheceu, que não aceitaram estar ali no céu. Meus queridos, esse estudo é muito mais profundo do que só isso que eu estou falando. Por isso estude o nosso guia de estudo ali. Nesse período de tempo a gente vai comprovar ali e ver com Deus cada ato de cada pessoa, para saber, não, Deus é justo. Essa pessoa não está aqui por causa que ele não escolheu estar ali. Deus deu toda a oportunidade de salvação, mas como cada um escolhe o caminho que seguir, você pode escolher a salvação e a perdição. Deus é justo com cada um dos seus filhos. Mas isso, ele vai falando que ali Jesus enxugará dos nossos olhos toda. Acabou isso, meu filho. Nunca mais a gente vai sofrer isso. Nunca mais vai ter destruição, não vai ter dor, você não vai precisar ir de médico, não vai no dentista, você não vai ver ninguém mais morrendo, não vai ver as plantas lá secando, desastres naturais, não vai se preocupar com dinheiro, comprar coisas, alimentação. Deus falou, meu filho, isso aqui é coisa do passado. Agora você tem uma eternidade inteira de alegria ao meu lado, vai poder sair por esse universo. Pensa você poder ir para esses planetas que a gente só vai olhando aqui de binóculo, ou vai ver na NASA lá, você vai poder conhecer o universo inteiro. Deus vai falar, meu filho, aproveita agora. Você tem o universo inteiro, você tem 100% da sua mente agora. Não tem nada acabando com sua mente aqui para você não conseguir pensar direito. Não vai ter agora 1, 2 dias de vida aqui, 80, 90, não, você tem a eternidade inteira para estar ao lado de Deus. E vai ser momentos de bonança. É isso que Deus quer para a sua vida e para mim. É isso que a palavra de Deus traz para a gente. Por isso que a gente não precisa temer com o nosso futuro. Quem crer e for batizado vai ser salvo. É isso que Deus quer para você. Creia, se entregue a Jesus, que é isso que Ele quer para você. Isso aqui Ele mostra para falar que, meu filho, você sabe o que vai acontecer. Você tem livre escolha. Você escolhe a quem servir. Meus queridos, vai ser uma nova página na história desse universo. Um povo que se rebelou contra Deus e escolheu fazer as suas vontades, mas um Salvador amoroso e misericordioso deu a oportunidade de salvação para o seu povo. E muitos escolheram seguir os caminhos de Deus e vão estar ali com Ele por toda a eternidade, numa alegria eterna. Nunca mais se levantará o mal. Nunca mais vai ouvir falar de morte. O único sinal que vai ter do pecado ali, de memória, é o quê? As mãos e o lado e os pés do nosso Salvador Jesus. As marcas ali dos cravos vão ficar para sempre com Jesus, para mostrar o amor que Ele teve por cada um de nós. Para a gente lembrar assim, ó, quando Jesus fizer assim, levantar suas mãos, ó, você vai lembrar, foi por mim que Ele veio e morreu aqui. É por Jesus que eu estou aqui nesse lugar celestial. É só por Ele, não é por meus méritos, é pelos méritos de Jesus. Meus queridos, eu queria convidar os meus amigos para cantar aqui agora o último hino. E eu faço um apelo para vocês hoje, que hoje
possa ser uma mensagem que mude a sua vida. Que você não tema quando falarem de inferno e falarem de destruição. Que você saiba que o que vai acontecer é só para aqueles que não querem estar com Jesus. Ele te dá toda a oportunidade de estar salvo. E esse momento é um momento que o Espírito Santo vai agir no seu coração. Muitas vezes a gente fica postergando a nossa decisão. Senhor, eu vou deixar ele para depois. E aí Deus vai te dando a oportunidade. Um dia, hoje, meu filho, vem para agora. Para você, não, depois eu vejo. Não, o pastor está falando, mas depois eu tomo a minha decisão. E Deus está te dando N oportunidades de salvação. Eu espero que você aceite o chamado de Jesus. Ele te chamou para a vida. Por isso que a gente estudou ontem. Deus falou: eis que te dou uma proposta aqui. A vida e a morte, a bênção e a perdição. Escolhe, pois, a vida. Meus queridos, Elias, no Monte Carmelo, em meio a muitas pessoas que conheciam os caminhos de Deus, seguiam a Deus e estavam adorando outros deuses, e ele fez uma chamada para eles, falando: até quando cocheareis entre dois deuses? Se o Deus vosso Senhor é Deus, segue. Se é Baal, segue. E o povo nada lhe respondeu. Aqui eu faço a mesma proclamação para o Senhor. Deus está te chamando para a salvação nesse momento. Você aceita receber o sacrifício de Jesus para a sua vida? O povo lá esperou muito tempo. Ficaram com medo. Não quiseram se manifestar. E muitos se perderam por causa disso. Deus está te dando hoje a oportunidade de salvação. E Ele fala: meu filho, eu quero que você esteja comigo. Que com esse hino que eles cantem, você possa falar: Senhor, já demorei demais. Eu quero entregar minha vida ao Senhor. Eu quero me preparar para estar no Senhor lá nos altos céus, Pai. Eu não quero estar com perdidos, Pai. Eu quero ficar na eternidade com meus amigos, meus irmãos e tantas pessoas que eu estou conhecendo aqui que dedicam a vida ao Senhor. Eu quero estar para sempre com o Senhor lá. Se você tem esse desejo, que você possa ficar em pé e que possamos juntos clamar e honrar o nome do nosso Senhor Jesus e nos preparar para a sua vida. Hey
Deus faz tudo novo, de novo, quando é o querer dele. Ele pode transformar a sua vida. Ele pode te tirar da depressão, da solidão, do pecado, dos problemas, se você deixar que Ele entre no seu coração. Ele quer te salvar, Ele quer te transformar, mas você precisa deixar que Ele haja na sua vida. Eu termino com as palavras aqui de Apocalipse 22, 6 e 7. Fala assim: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor dos Espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Deus quer que você tenha felicidade, que tenha plena certeza que Ele está voltando e quer te salvar. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Que você se prepare e esteja pronto para estar nas mansões celestiais junto com eles. Vamos orar. Oremos. Pai amado, que habitas aos céus, honrado seja o teu nome, Pai. Obrigado pela oportunidade de colocar a tua palavra em nossa mente, Pai, para nos dar certeza que o Senhor nos dá plena salvação e condição para estarmos no céu, Pai. Pai, que cada um de nós possa estar se preparando para estarmos salvos, Pai. Para que a cada momento estudemos a sua palavra, estejamos em oração e nos preparando para a tua vida. O inimigo quer acabar com cada um de nós, Pai. Ele sabe qual é o final dele. Ele sabe o que vai acontecer no fim. Ele quer que cada um de nós esteja junto com Ele. Que isso não se concretize em nossa vida, Pai.
Afaste o inimigo para longe de cada um de nós, Pai. E nos dê plena confiança no sangue do Senhor Jesus, que pode transformar vidas e nos dar a vida eterna, Pai. Esteja conosco agora na volta para os nossos lares. Que amanhã possamos voltar para mais uma noite aprender de Ti. É o que eu peço e agradeço no Seu santo nome. Amém. Amém.